Bom dia. Por determinação do presidente desta Casa, vereador Telmo Vieira, damos início à presente audiência pública para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017 dos poderes Executivo e Legislativo. A presente audiência pública foi agendada através do ofício DL 544, o qual passo a fazer a leitura. O ofício DL 544, de 25 de setembro de 2017. Senhor Prefeito, vimos através desse comunicar Vossa Excelência que, conforme contato verbal com o servidor deste poder, senhor André Luiz Vaz da Silva, no dia de hoje, estaremos realizando audiência pública que tratará da prestação de contas relativa ao segundo quadrimestre de 2017 do Poder Legislativo, em conjunto com o Executivo, que demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, bem como o artigo 21, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. A referida audiência pública foi agendada para o dia 28 do corrente mês, às 10h30, no plenário desta Casa. O senhor prefeito, através do ofício número 533, de 27 de setembro de 2017, indicou os servidores André Luiz Vaz da Silva e Patrícia Liege de Vargas para a apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2017 do Poder Executivo. Foi publicado o comunicado desta audiência pública no jornal Cidade, do dia 27 de setembro de 2017, página 7, no mural desta Casa Legislativa e no site www.câmarataquara.com.br. A partir deste instante, o presidente do vereador Telmo Vieira dará início aos trabalhos na manhã de hoje. Com a palavra, o vereador Telmo Vieira, presidente desta Casa. Bom dia a todos. Eu saudar os senhores vereadores, servidores públicos dos poderes executivos e legislativos e ao público presente. Convido os servidores do Poder Executivo, senhora Patrícia Liege de Vargas e o senhor André Luiz Vaz da Silva, para fazer a apresentação da prestação de contas do Executivo segundo quadrimestre de 2017 do governo prefeito Título Livre Jäger Filho. Os vereadores poderão acompanhar a prestação de contas via sistema. Convido os senhores vereadores a fazer suas manifestações, também posterior, ou então qualquer intervenção na prestação de contas. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente Telmo Vieira e demais vereadores presentes, informando que essa prestação de contas a ser apresentada a partir de agora foi elaborada em termos técnicos, conforme apresentada ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e à STN. Na página 1, resultado primário, compreende os valores de receitas arrecadadas diretamente pelo município, impostos, taxas, contribuições e demais receitas, recebidas do Estado, ICMS, PVA, IPI e outras, e da União, FPM, TR, Fundeb e outras, totalizando de janeiro a agosto de 2017, R$ 83.267.204,02. Tem um relatório mais analítico nas próximas 4 páginas sobre cada receita. Despesas liquidadas. Despesas primárias. Composto por despesas primárias correntes, R$ 75.912.426,95 e despesas primárias de capital, R$ 1.268.469,20, totalizando uma despesa primária de R$ 77.180.896,15, que também apresenta nos relatórios a seguir de maneira mais analítica. O resultado primário do período, R$ 6.086.307,87, sendo que a meta prevista na LDO é de menos R$ 2.263.324. Alguma pergunta? Prosseguindo. Página 10.
Acho bem em cima. Eu estou falando pelo número que aparece, na verdade, no PDF, em cima ali. Uhum. Desculpe, da página 9 em diante. É que esse sistema. É que, na verdade, como são vários relatórios, daí assim, é o relatório, daí, esse aqui é um, daí tem um de 4, daqui a pouco vai ter um de 6, são vários relatórios que compõem ela completa. Então, eu vou ir sempre por esse número aqui. Sim, eu vou ir sempre pelo número aqui da tela, daí, que fica mais fácil. Daí, do 9 até o 12, ele é o comparativo da receita de 2017, janeiro a agosto, com a receita de 2016, janeiro a agosto. No total, dá para verificar que houve um pequeno aumento nessa receita. Daí, ali abaixo, eu não vou ler todas as receitas, mas ali abaixo, se vocês quiserem comparar, tem receita por receita, e o comparativo, daí tem 2016, 2017, e ao lado, quanto representa o 2017 em relação ao 2016. No total, ele representa 5% a mais, mas cada receita tem umas a mais, outras a menos, de maneira mais analítica, se vocês quiserem avaliar depois. Sempre janeiro a agosto de 2016, comparado a janeiro a agosto de 2017. Na página 13. Ele tem um relatório. Esse relatório é o que demonstra o que foi empenhado por órgão no período. É a página 13. Só que ele tem que girar, na verdade. Não, assim, ele ficou um pouco ruim, eu peço desculpa a vocês, porque ele, assim, como foi pedido aqui que tivesse assinatura
no relatório, eu tenho que imprimir, assinar, escanear, por isso que ele está ruim. Se não precisasse assinatura, eu apenas imprimiria em PDF, talvez ficaria melhor. Mas como se pede que tenha assinatura, ele acaba sendo escaneado e ele fica ruim. Eu olhando aqui, ele está ruim de ler mesmo. E essa parte de girar ali, daí não tenho o que fazer. Que como os relatórios do sistema, alguns são configurados para retrato e outros para paisagem, não tem como mudar. É. Sim. É que... Ah, não, aqui gira, né? Não, para mim tranquilo, só ter girado 2 ou 3 vezes. Não, é que foi me pedido em uma audiência que tivesse assinatura. Nesse, até se vocês notar, acabou não tendo a assinatura do prefeito, que por tempo hábil não teve a assinatura do prefeito, tem a minha e a do João. O que veio oficial veio com a assinatura do prefeito, só que daí eu acabo escaneando e até eu peço desculpa, como trocou a máquina de scanner, acabou, a configuração ficou ruim, eu creio que está ruim de ler. Tá, página 13, então. Ali, eu não vou ler um por um, depois que vocês quiserem avaliar. Ele tem a dotação anual de cada órgão, quanto foi empenhado no mês, quanto foi empenhado no ano e quanto há de dotação disponível para cada órgão no dia 31 de agosto. Página 14. Da página 14 à página 19, temos as despesas com educação. Indo para a página 19, total da receita arrecadada no período para a educação, R$ 47.025.459,56. Na verdade, isso aqui é as receitas que são computadas para o cálculo da educação. Aplicação mínima obrigatória, 25%. Despesas liquidadas no período, R$ 9.038.293,82. Percentual aplicado no período, 19,22%. O que está um pouco abaixo, até o quadrimestre, mas vai ser regularizado no final, no próximo quadrimestre. 19. O que ocasiona que no último quadrimestre ele é sempre acima dos 25, que acaba compensando, que a Patrícia está no explanar, acaba compensando e chegando no final do ano com os 25, que é o obrigatório, ou mais, porque o último ano acho que fechou em 27, alguma coisa, né? Da página 20 à página 25 tem as despesas com saúde. Página 25. Total da receita arrecadada, R$ 47.025.459,56. Aplicação obrigatória, 15%. Despesa liquidada no período, R$ 10.196.881,01. Percentual aplicado no período, 21,68%. Ou seja, a gente está aplicando bem acima do índice de saúde. Próxima página, página 26. A página 26, ele demonstra a gestão nos últimos 12 meses do Executivo. Ou seja, de setembro de 2016 a agosto de 2017.
Sim. É que da dívida ele é meio louco. Ele não, nem vou mexer. Prosseguindo, então. Página 26. Como eu havia comentado, é os últimos 12 meses de gestão. Receita corrente líquida. R$ 106.515.091,13. Despesa com pessoal. R$ 54.237.230,81, que corresponde a 50,92% da receita corrente líquida. Abrindo espaço para se alguém tem alguma pergunta. Continuando. Dívida consolidada líquida. Valor ajustado. R$ 25.114.704,30. 23,58%. Sendo que o limite da resolução do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. Operações de crédito arrecadadas no período. R$ 81.487,10. O limite legal de dívida é de 120%. Hoje nós estamos com 108%. Não, estamos com 23,58%. O 108% é o limite de alerta, que é o 90% de 120%, quando todos ali, quando a gente chega em 90%, ele emite o alerta. Então, 108% é o alerta. Se a nossa dívida chegar em 108%, vai ser emitido um alerta. Mas o limite é o 120%. Da mesma maneira que a despesa com pessoal, se você olhar ali, o limite de alerta é o 48,60. A gente está entre o alerta e o prudencial. Daí o prudencial é o 51,30 e o limite é o 54. No caso aqui o da dívida, o limite é o 120. A gente está em 23,58. Isso aqui é um valor ajustado. Se seguir os relatórios do PAD mais para frente, tem cada dívida e o que eles descontaram ali, que é a nossa disponibilidade, essas coisas. Tá. No relatório do PAD a seguir tem. Agora um questionamento. Por exemplo, só com a RGE se anunciou um valor exorbitante. Aí se fez o parcelamento, não está mais como dívida. Não, ele está como dívida. Assim, seguindo, eles têm uma informação. Assim, o único que não está incluso aqui foi esse último parcelamento com o RPPS, que como o termo de acordo de parcelamento só foi aceito lá no... Aquele que teve uma reunião aqui do RPPS, que teve o parcelamento, né? Aquele não está aqui por quê? O termo de acordo lá na Secretaria da Previdência só foi homologado agora em setembro. Então, a gente só registra na contabilidade quando é homologado o parcelamento. Então, o último parcelamento do RPPS não está aqui, porque ele foi homologado em setembro, então os lançamentos contábeis estão em setembro, vai aparecer no próximo quadrimestre. Aqui está a RGE, está já os parcelamentos que existiam com o RPPS, com o INSS, só que daí, se seguir mais à frente, no do PAD ele tem mais detalhado as dívidas que tem e tudo que ele faz de desconto. Porque aqui é o valor já com os descontos, que é os direitos que a gente tem a receber do Estado, o que tem saldo em conta bancária. Aqui não é o valor exato da dívida. Ele faz o ajuste, por isso que ele parece mais baixo. E onde é que vai aparecer o valor exato da dívida? Deixa eu ver.
Sim. Eu peço ao vereador Fifi, encaminhe o ofício que daí a gente manda o certo. De repente, para ti até vai ser mais útil, que talvez já vai ter se atualizado também. Porque aqui, o do PAD, a gente só importa os arquivos e ele faz o cálculo lá dentro. Porque se você olhar na página 49... Para vocês, provavelmente, vai ser a 47. Deixa eu ver aqui. E como está a evolução da dívida nos últimos 4 anos? Poderia responder agora de cabeça, não? Sinceramente, não. Só avaliando mesmo. Mas, assim, tem consulta, tem no tribunal, porque se tu pegar, vamos dizer, o relatório de gestão lá do tribunal, vai ter ali, vamos dizer, tu pegar 2012, ele vai ter o percentual que a gente estava. Esse que tem ali na página... Aqui. Para vocês vai ser na 46. Se olhar a 46, ali é o do sistema. Tanto que ali, se tu olhar, ele não tem os parcelamentos do RPPS, tem os restos a pagar. Porque é o jeito do PAD calcular. Então, eu pediria que mandasse ofício, até eu te responderia depois. O que a gente tem de dívida exatamente lá. E quanto a essa evolução, como eu estava comentando, poderia pegar... Não, é isso que eu quero... O município deve, para o Mãe de Deus, R$ 3.227.000. Aquele é aquele que está em discussão, que nem eu te disse. A gente só registra depois que se finaliza. Aquele foi aqueles acordos que foram feitos com o Mãe de Deus e está em processo. Como não nos passaram que cessou a dívida, porque como é parte jurídica, eu não sei te dizer exatamente. Que o município e o Mãe de Deus estão em alguma discussão, né, quanto aos valores. Não foi nos passado que finalizou o processo. No momento que finalizar, ou a gente vai baixar, ou não sei o que vai ser feito. Essa é a parte jurídica. Então, essa pergunta... Se quiser enviar para o prefeito, de repente o jurídico lhe responde como está. Que está em processo com o Mãe de Deus. Eu não sei ele. Sim. Só para complementar essa informação contábil, mas para te saber, existe, na verdade, e isso extraoficialmente, né? Mas é divulgado, o doutor Hélio já comentou sobre isso, existe um litígio muito grande, que eu imagino, inclusive, que não vai ser resolvido administrativamente, porque a auditoria que foi feita nas contas diz que é o Mãe de Deus que deve dinheiro para o município de Taquara. Então, na verdade, o que acontece? Isso é uma questão contábil, realmente eles não têm o que fazer, mas me parece que a questão do Mãe de Deus ela vai muito longe ainda. Então, contabilmente, vocês não têm nada para fazer, mas eu sei que extraoficialmente o litígio é muito grande em relação ao Mãe de Deus. O que nos foi passado aquela vez foi feito o parcelamento daqueles déficits do tempo do Delcio, coisa assim. Foi passado, a gente registrou. Depois houve o processo, só que esse processo não chegou ao final, então não foi nos repassado que a gente pode baixar. Então, por isso que ela está registrada. No momento que eles dizem assim, o processo findou, o município não deve mais, a gente vai baixar, viu o processo. Mas enquanto não chegar, que nem eu comentei do RPPS. O RPPS foi aprovado, aqui o parcelamento, foi aprovado no RPPS, foi para a Secretaria da Previdência, não sei lhe dizer a data exata, só que ele só foi homologado em setembro, tanto que ele não está aqui. Ele só vai aparecer no próximo quadrimestre. E quanto às contas, ali, se tu olhar, está 25, e acaba puxando o resto a pagar e acaba não puxando o RPPS, porque é o sistema do PAD que faz esse cálculo. Por isso que eu pediria, manda um ofício, a gente pega todas as dívidas que a gente tem com o RPPS, INSS, e lhe manda, atualizada. Só que daí vai aparecer isso também. E quanto ao comentário do vereador, quanto à evolução da dívida, que, olhando na página 26... A gente tem o 25, representa 23,58%. Esse é desse quadrimestre. No Tribunal de Contas do Estado, tu consegue ver todos os quadrimestres. É só entrar lá com o município de Taquara, ver o quadrimestre, e daí, se quiser comparar, diz, vou pegar o quadrimestre de 2013 e comparar com agora, consegue ver a evolução da dívida nesse período. Mais alguma pergunta? Então,
Passo a palavra ao presidente Telmo. Já deu o encerramento? Tu já deu o encerramento? De minha parte, sim, a não ser que tenha mais perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Quanto é o orçamento real do município de Taquara hoje? Acho que a página 13 ou 14 tem o por órgão. Treze. Não. Contando RPPS junto, tudo junto, RPPS, Câmara e atualizações, hoje ele está em 140 previsto. Se olhar a página 13, ali tem o total ali. Ó. Não, porque eu vejo assim, às vezes a gente pergunta, uns me falaram 115 milhões, outros me falaram 90 e poucos milhões. Então, existe uma diferença. Tudo bem. Aqui o relatório ele é consolidado, então ele tem RPPS e Câmara junto. Não, tudo bem, mas é uma previsão, né? Um orçamento anual do município. Esse que é o que a gente tem que contar. Depois, se tanto vai para tal setor, tanto por cento para tal, esse é outra coisa. Mas esse é o orçamento municipal, isso que eu quero saber. 140 milhões. Página 13 tem. Pode haver oscilação e baixar para 120. Mas que dá para ter uma noção, pelo menos. Pode ser que devido à frustração de arrecadação, a gente não arrecade tanto e acaba não podendo empenhar tanto. É crônico e sequencial, e pelo menos desde que eu acompanho, que o município, não é privilégio de Taquara, é geral, se faz um orçamento sempre muito maior do que vai se executar. Me corrija se eu estou errado. Né? Nunca se executa o orçamento que realmente está previsto. Sempre se faz algo bem maior. Qual é que é a previsão, efetivamente, de fechamento nesse ano, em termos de arrecadação hoje? Vai chegar no 140 ou nós vamos ficar no 120, como o vereador disse, ou menos ou mais? Isso a gente teria que, sincero, eu não tenho como lhe informar agora, teria que fazer o cálculo. Peço que seja enviado ofício e a gente refaça os cálculos. Porque como é feito o orçamento? A gente pega as planilhas, agora chegando ao orçamento que vai ser feito para o ano que vem. A gente pega os últimos 3 anos arrecadados, lança numa planilha, estima o que está sendo arrecadado esse ano no valor. Quando vir a próxima LDO, vocês vão ver que tem os anexos. Ali nos anexos tem todos os valores. Vai ter 2014, 2015 e 2016 arrecadado, vai ter 2017 projetado, e vai ter previsão para 2018, 19 e 20. O 2018, que será executado ano que vem, está com base nessas planilhas. Ele pega a média dos três anos arrecadados e mais o último, que é a gente faz a previsão ajustada agora para 2017, faz os cálculos com base em previsão de inflação e outras previsões e chega aos valores. E esses valores a gente transporta para o orçamento. Mas isso quanto ajustado, se disser, essa previsão não foi feita no momento. Não, tranquilo. Foi respondida a minha pergunta que eu queria saber, mas eu quero fazer outra pergunta. Nesse relatório aqui, eu não vi nada que conste em valor de aluguéis que o município gasta mensal. Eu não cheguei a ver aqui. Vocês têm algum total? Tudo que o município paga de aluguéis? Muito importante a pergunta do vereador. Na página 7 do sistema aí. Locação de imóveis. Rubrica 3390, 3910. O valor é... Um relatório que diz 3 de 4 na página 3 dele. Tem locação de imóveis, tudo que foi liquidado de imóveis locados de pessoa jurídica. 171.913,61. Locação de pessoa jurídica.
anterior a essa que a gente estava, de baixo para cima, a terceira linha. Subvenções sociais. Daí aqui nesse, na página 2 de 4 desse relatório. Eu peço desculpa que por algum motivo a página 2, ela não, no momento de escanear, ela não veio. Então eu vou ler. A colega Patrícia vai ler. Esta página 2 de 4 são as despesas liquidadas segundo as categorias econômicas do exercício de 2017. É a rubrica 33 e 3615, ação de imóveis a 60.787,01, que foi liquidada até essa data. Então, soma-se os dois. Eu peço desculpa. De repente, para facilitar a vida do vereador, poderia-se pedir um requerimento, vereador, para o executivo responder os valores de aluguéis, até mesmo por imobiliárias, por quanto cada imobiliária está administrando e gerenciando no município. Acho que seria até interessante mesmo nós sabermos isso e tornarmos claro. Acho que não tem nada a se esconder de ninguém. Não, até porque eles já são, inclusive, esses empenhos são todos divulgados, né? A gente tem a divulgação. Acho que não tem problema nenhum, vocês pedem daí um relatório analítico das despesas de locação, que daí a gente já sabe que é tanto pessoa física quanto jurídica. Até pode salientar também isso no questionamento. Que daí a gente faz ele analítico. Eu vou até sugerir para os colegas vereadores que essas dúvidas, né, sejam encaminhadas através de requerimento para o executivo, né, para que o executivo nos responda, né. Eu até peço desculpas que não... Eu peço desculpa que não tem a página 2, se bem sério, ele foi escaneado completo, eu não sei por que não veio. Mas a Marilene, ela tem um polígrafo que está completo, se alguém quiser essa página, ela tem ali, depois ela repassa para vocês. Ele foi escaneado completo, eu não sei por que não está aqui a folha, porque a gente... Não sei se na hora passou direto e não leu, não sei dizer para vocês. Então, acaba não tendo essa folha, mas a Marilene tem um material completo, então se alguém quiser essa página, também ela tem. Mais alguma pergunta? Não, então passa a palavra ao presidente Theo. Agradeço, então, a manifestação da servidora Patrícia Liege de Vargas e do senhor André Luiz Vaz da Silva pela apresentação realizada na audiência pública no dia de hoje. Na sequência, convido o senhor Daniel Tairone Boff, diretor administrativo desta casa, para apresentar a prestação de contas do Poder Legislativo referente ao segundo quadrimestre de 2017. Bom dia. Prestação de contas, segundo quadrimestre de 2017. Valor do repasse do 10º recebido mensal, R$ 377.288,88. Os totais gastos com despesas liquidadas foram de R$ 1.882.049,98. Os totais gastos com diárias no quadrimestre foram de R$ 800. Despesas com material de consumo foram de R$ 36.110,58. Os totais gastos com consultoria foram de R$ 6.660,29. Despesas com serviços de terceiros de pessoa jurídica, R$ 275.026,74. Esse valor de exposições, congressos e conferências é devido ao curso do IGAM? Exposição, congressos e conferências.
Exposições, congressos, conferências, só fazendo um adendo, a parte de sonorização de alguns eventos, eu não sei dizer qual, ele entra ali também. Eu não sei, como eu não estou com a parte analítica aqui, eu não sei dizer exatamente, mas alguma coisa de sonorização da Câmara para alguns eventos, divulgação, também entra ali por orientação do tribunal. É do plano de contas do tribunal. É aquela rubrica, então alguma sonorização, alguma coisa entra nessa rubrica também. Aquela do IGAM foi bem menor que isso, se não me engano, foi algo em torno de 5 ou 6 mil reais. Tá, isso. O resto aqui é que entra, eu ia complementar o que ele está dizendo, até a sonorização da sessão, o pagamento sonoro, se não me engano, entra nesse item aqui. A gravação e tal. Então entra tudo aqui. Isso aqui, na verdade, todas as sessões, o custo do som ali, gravação e tal, está neste item aqui. Na outra prestação de contas, eu já tinha feito pedido para que essa planilha ela viesse de forma aberta para nós. E nós estamos já na segunda prestação de contas e eu não estou recebendo ela aberta. Então, eu já deixo aqui a solicitação que eu fico no aguardo de receber esses valores em aberto, despesa a despesa, lançamento a lançamento. Vereador Luiz Felipe, devido à sua solicitação, eu também, da mesma forma, peço que o senhor faça por requerimento também. Prosseguindo, então. Os totais gastos com materiais permanentes da Câmara Municipal foram de R$ 19.057,08. Os totais gastos com indenização e restituição da Câmara, R$ 374,60. Devolução total do 12º do segundo quadrimestre de 2017, 350 mil. Total de despesas geradas, R$ 2.220.079,27. Só fazer um adendo aqui, que eu acho que é importante, porque a Receita da Câmara de Taquara tem uma questão sui generis em relação às demais câmaras. Vocês sabem que nós temos uma legislação que determina que 1% do 12º já fique retido na prefeitura para o executivo. Ele não vem até aqui. Normalmente todas as câmaras recebem a integralidade do seu 12º e o excedente elas fazem a devolução posterior. Nós já deixamos do nosso 12º 1% dele lá na prefeitura. Então, eu diria que a gente tem que ter uma atenção especial, principalmente porque os meios de comunicação normalmente divulgam as devoluções desses 12º das câmaras para os municípios, e o nosso fica muito aquém pelo relatório contábil. Então, eu tomei a liberdade, para passar a informação para vocês, podemos denominar assim de um relatório gerencial, tá? Que ele não é contábil, mas que apresenta uma realidade de números da Câmara de Taquara. Então, assim, nós deveríamos receber, na totalidade do 12º da Câmara, tá? R$ 2.641,22,16. Destes valores foram devolvidos, e aí considerando esse 1% que já fica lá, a única coisa que aconteceu foi que ele não veio na conta e depois voltou para lá, ele já ficou lá, foram devolvidos, então, não só 350 mil, foram R$ 853.051,84. Então, de um total de orçamento, a Câmara tem devolvido para o município, para o Executivo em Taquara, 32,3% do seu faturamento total. Tá? Então, de todo o orçamento da Câmara, nós devolvemos para o Executivo um pouco mais de 32% do orçamento da Câmara. Tá? Eu acho que é importante que se diga isso, porque eu vi que, se não me engano, há um mês ou dois atrás, saiu no NH informações das câmaras. E aí destoa, a Câmara do município X devolveu R$500 mil, a outra devolveu 600, Taquara só devolveu 300. Não,
Taquara devolveu R$853 mil, ou 32% de todo o valor que o Executivo manda para cá como 12º. Presidente, eu queria fazer uma perguntinha só. Antes, eu gostaria de passar para a vereadora Sandra, que ela já tinha pedido a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu acho importantíssima essa colocação que o Dr. Fábio fez agora, nesse momento. E eu quero dizer que eu sou totalmente de acordo com isto e eu sou contrária àquela lei de devolução, porque ela foi feita em tempos que o Legislativo não sofria um desgaste tão grande como nós estamos sofrendo no momento atual do nosso país. Hoje, o Poder Legislativo, em função de tudo que está acontecendo em Brasília, ele é um dos poderes menos prezados no nosso país. E o trabalho do legislador, ele não é valorizado em nenhum momento. Nós vemos nas mídias sempre somente o lado negativo, inclusive aqui em Taquara. Porque quando nós votamos alguma coisa que beneficia diretamente a comunidade, não tem publicidade nenhuma. Mas quando acontece qualquer fato negativo aqui, toma uma proporção enorme que muitas vezes vem até a imprensa estadual aqui para dentro da Câmara nos entrevistar e tal. As coisas boas que nós fazemos aqui, nunca veio alguém fazer uma entrevista sobre essa devolução que está em lei aqui na Câmara de Taquara. Eu penso que deveria ser repensada esta lei. Eu penso que nós deveríamos receber o valor integral e aí devolvermos para o Executivo e daí sim colocar na mídia o que nós fazemos aqui em Taquara já há anos. Porque, por lei, nós temos esse direito, nós não estaríamos fazendo nada ilegal. Só que, da forma como aparece, realmente, a Câmara de Taquara parece que está sempre lá embaixo, que é a que mais gasta, e eu já estou no 2º mandato, 5º ano aqui, sempre nós estamos fazendo a nossa lição de casa. A Câmara de Taquara, ela dá exemplo há muito tempo aqui, mas isso não aparece. Só aparecem os pontinhos negativos aqui do nosso trabalho. E aí se avoluma de um jeito que toda a população vem contra, e porque vereador não serve para nada, porque não trabalha, só vai uma vez por semana, e esse lado positivo nosso, onde está divulgado? Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós nos reuníssemos, os vereadores dessa casa, juntamente com a presidência e com o departamento jurídico, para nós repensarmos um pouco sobre isto. Porque eu não acho justo nós aqui sempre levar a pior fama, né? Eu gostaria muito que as coisas positivas fossem divulgadas daqui. Na verdade, esses números, né, fidedignos que foi passados pelo nosso jurídico, eu acho que isso aí tem que ser exposto para a nossa população taquarense, né, a economicidade que se faz em cima de tudo, de toda essa problemática que a gente enfrenta aí também, né, com os maus olhos de Verdade. Antes de passar para a servidora do Executivo, eu gostaria então de passar pela palavra do vereador Adalberto Soares. É só uma perguntinha em cima do 10º. Qual é que é o valor desse 1% que fica na prefeitura ali mensal? É 1 milhão. Mensal. Mensalmente fica R$ 62.881,48. Este é o 1% que não é repassado. Isso aí que eu e aí saber. Tem mais o valor que a gente acaba devolvendo com certeza. também. É só essa minha dúvida. Já fica retido lá R$ 62.880, mais ou menos. Anualmente isso passa vai a quase... Posso fazer rapidinho aqui para vocês. O que fica retido lá, por força de lei, R$ 754.577 já ficam lá retidos por força de lei. Até para fazer uma consideração junto à manifestação da vereadora Sandra, na época que eu estava aqui, em 2012, eu votei favorável por entender que muitos dos meus posicionamentos aqui dentro dessa casa não devem ser apenas única e exclusivamente sobre o meu pensamento, e sim sobre a vontade e o pensamento da sociedade. E naquele momento havia uma pressão muito forte da sociedade para que se mantesse aquele 1% já de forma antecipada.
E, na época, eu fiz uma colocação, e eu mantenho essa colocação até hoje. Tudo aquilo que nós devolvemos para o Executivo, de cara, nós estamos permitindo que 54% se gaste com pessoal. Afinal de contas, automaticamente entrou aquele dinheiro na conta. Ou seja, desses R$64 mil que nós estamos devolvendo, hoje nós temos o gasto de 50% com o pessoal. 32 mil nós estamos permitindo que sejam gastos com CCs, com estrutura política, e não necessariamente com desenvolvimento do município. Então, eu vejo que nós temos, sim, que travar uma grande discussão e nós mostrarmos os impactos negativos de se fazer uma devolução de forma antecipada para a administração municipal. Então, apenas deixar essa contribuição. Eu só queria colocar uma situação bem pontual para que não passasse batido. Na verdade, não é 54% com CC. O grande volume de pagamento de pessoal da prefeitura não é CC. Esses 50, é que só pela tua colocação, tu disse assim, nós deixamos que 32 mil sejam gastos com CC. Não, nós deixamos que 32 mil sejam gastos com o pessoal. Primeiro. Segundo, nós não deixamos nada. A Constituição determina que todo o valor excedente da Câmara de Vereadores seja devolvido para o município. Ele vai gastar onde ele quiser. Se o índice dele de pessoal for 54, for 50, 48 ou 47, será alocado dentro da Constituição Geral. Mas eu acho que até a Patrícia pode dizer melhor para nós, quanto desses 54% é CC? Provavelmente é muito pouco. Só em questão aos 32 mil que tu falou, não é 32 mil com CC, é 32 mil com o pessoal. E desses 54%, muito pouco é CC. Mas vamos fazer a leitura agora técnica, sem problema, e política ao mesmo tempo. Sim. Tá? Se tem toda a estrutura lá de concursados se trabalhando, certo? Aí, a primeira coisa que ele precisa respeitar na ordem financeira e legal é o limite constitucional com aqueles concursados. Acima daquilo, e o que eu pegar depois daquilo, eu vou contratar em CCs, em contratos, em pessoal, certo? Sem ser através dos concursados. E daí eu não posso desrespeitar os limites constitucionais. Ou seja, automaticamente, esse valor que nós estamos devolvendo, ele vai cair aonde? Para o CC, não é na contratação. Mas o CC está no 54, né? Não, tudo bem. O CC está dentro do 54. Não, está no 54. Tá? Mas a verdade, ela é líquida e certa. Nós estamos permitindo que se gaste com pessoal. Ponto. E quando nós permitimos que se gaste com o pessoal, nós estamos permitindo que se contrate mais CCs, porque os concursados já estão lá e se dê uma estrutura de trabalho que muitas vezes não é necessário, que é o que nós estamos vendo e vimos muito forte no período eleitoral. Então, esse é um ponto. Essa é outra questão de que a Constituição diz que o prefeito pode gastar como ele quiser, nem discuto, concordo plenamente. Só que uma vez que nós estamos já de cara devolvendo esse 1%, o que ele faz? Ele já joga nas receitas dele esse 1% e ele já sabe que se tem um valor estimado lá de R$62 mil e que 50% ele vai poder gastar com o pessoal. Então, essas questões, nós também temos que deixar isso claro para as pessoas. Muito obrigado. Gostaria de passar agora para a servidora do Executivo, a servidora Patrícia, para que ela faça uma explanação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre um outro assunto, até para dar uma continuidade ali de uma questão que não ficou bem clara. Mas o que eu gostaria de falar é a respeito desse mesmo assunto que a gente está tratando agora. E essa informação para o jornal, possivelmente ela partiu ali do nosso setor. Não posso dizer com certeza, mas deve ter passado dali. E no momento que existe uma lei, a gente não pode contar. Tecnicamente, a gente não pode contar com esse 1%. Então, a gente tem que contar com ele a menos. Então, é interessante assim, que a gente não poderia dar essa resposta para eles, dizendo que essa lei é 1%, mas vocês, a qualquer tempo, acho que pode esclarecer para o jornal, não é isso? E já providenciar, interessante, se tem essa intenção, que fosse feita bem logo, porque a gente está com uma dificuldade tremenda da elaboração das peças orçamentárias, por causa dessa questão, né, aí que cada dia é uma coisa que acontece na questão econômica, mas a gente já está com tudo bem alinhado para apresentar em seguida para vocês. Só que, baseado nisso, muda toda a minha projeção de orçamento. Não seria nem LDO, nem plurianual, que é mais fácil, né, de adequar.
Mas a questão orçamentária está vindo dentro de um mês, está aqui na casa, mais ou menos, e daí eu acho que era interessante vocês verem isso logo, né, para a gente já... A receita não muda nada, porque a receita fica toda no Executivo, mas a questão da despesa mudaria bastante, né, na projeção da Câmara, que a gente teria que diminuir lá no Executivo. Não estou dizendo que esse dinheiro não volte depois, ele até pode voltar, mas na hora de projetar, a gente tem que projetar ele certo, né? Eu acredito que isso aí é um anseio nosso, né, exposto pela vereadora Sandra e os demais vereadores, mas eu acredito que, com certeza, isso aí deve ser um tempo onde que seja alinhavado, né? Eu acredito que, para o ano que vem, né, se a gente pegar e viabilizar para o ano que vem, perdão, eu acredito que será bem melhor até para a questão de orçamento, né? Com licença, senhor presidente. Obviamente, isso não pode ser decidido para amanhã, né? Isso tem que ser realmente discutido entre o grupo, tem que ter o apoio de todos, porque isso não é um pensamento de uma vereadora que vai prevalecer, e tem que ter uma discussão de como isso será feito, e, obviamente, a intenção não é ficar com esse dinheiro na Câmara, porque isso também não pode ser divulgado, porque daí daí o feitiço vira contra o feiticeiro. Os vereadores querem mais dinheiro para gastar. Não é essa a intenção. A intenção é mostrar que a Câmara faz economias tal que elas são devolvidas para o Executivo, né? Todo final de mês tem. Então, isso realmente tem que ser costurado da melhor forma, e nós também não podemos atrapalhar e atropelar o trabalho que já está sendo feito para o planejamento do ano que vem. O servidor André quer fazer uma... Antes do encerramento... Vereador Luiz Felipe. Vocês sabem dizer como é que está a elaboração do PPA, a elaboração da LDO, a elaboração da LOA? Porque o prazo era 30 de junho, sim, e nós já estamos entrando em outubro. Eu já fiz vários questionamentos e eu não obtive nenhuma resposta ainda. Aí nós vamos votar a toque de caixa para que se dê tempo de votar as outras leis. O certo, nós precisaríamos de, no mínimo, 45 dias para cada uma dessas leis, né? Para poder encaminhar de forma responsável. Nós não vamos mais ter tempo. No mínimo, o ideal seria 60 a 90 dias para se trabalhar com tempo, né? Sim, vereador, quanto essas são as 3 peças, né? As 3 peças orçamentárias, elas já estão bem adiantadas, principalmente a questão... O PPA está passando pelos conselhos, já passou por vários. Hoje a gente está passando pelo Fundeb, a questão da LDO também, porque ela não trata de valor separado por recurso, e sim de valor global para o projeto e atividade. O que a gente fez? Toda essa dificuldade econômica, eu e o André estamos trabalhando desde o mês de abril, já com o esboço praticamente pronto, mas essa questão econômica assim, está deixando nós loucos, porque o Banco Central, todas essas planilhas, que antes a gente não precisava elaborar essas planilhas, né, para apresentar do Banco Central, que é a projeção de quanto vão ser os juros, quanto que vai ser até... Porque ele tem uma que é a projeção dos meses seguintes, até o final desse ano, com a arrecadação que se teve até a data de elaboração, para fechar o ano de 2017, que, somado a 2 anteriores, vão servir de média para o próximo. Outra é a projeção do Banco Central para os juros e correções do ano que vem, que isso já publicaram. Só que a gente foi no curso de PPA, que isso foi lá em março, abril, né, André? Veio uma tabela. Logo depois desse zero de LDO, e sem a gente ir a DPM, a gente não consegue as tabelas. A gente vai no curso, eles nos enviam as tabelas, que a gente preenche com os nossos dados e o sistema mesmo calcula. Porque tem que ser calculado o valor constante, o valor real, tem um monte de tabelas que hoje se fazem necessárias. Com esse material deles, a gente elabora. Quando a gente foi no segundo, já mudou essas tabelas. Agora, semana que vem, a gente estava vendo 5 e 6, né, André? Já tem o do orçamento, que provavelmente as tabelas já vão ser outras. E sem contar com a arrecadação, que uma hora não vem de um recurso, outra hora é outro que está trancado, daqui a pouco vem um monte que a gente não estava esperando dos atrasados, mais na questão de assistência social, né, porque os outros estão uma catástrofe. Então, baseado nisso que a gente está atrasando. Mas, assim, educação, principalmente, teve uma alteração muito grande, que até foi falado lá nesse que a gente foi.
a gente teve que, para 2018, separar o ensino infantil entre ensino infantil, creche e pré-escola. Então, aqueles dados, baseados no censo, tudo isso que a gente tem que pegar, a gente teve que dividir ele. Só que, o que acontece? Para os conselhos, a gente mandou para um conselho, depois disso mudou, daí tem que mudar de novo, né? Então, vamos deixar para a última hora, a gente disse os conselhos. Praticamente todos já estão. Semana que vem a gente tem o do meio ambiente, segunda-feira, hoje a gente está tendo o do Fundeb, e falta o da assistência até eles aprovaram, só que agora tem uma questão do... Como é que é o nome daquele recurso, André? Criança Feliz. Um novo programa, Criança Feliz. E daí a gente tem que ter bases disso, porque a gente tem que projetar números. Então, é por isso a demora. Mas o que a gente está pretendendo, assim, colocando nos conselhos? Existe o PPA, reduzindo bastante, vocês vão ver a questão de projeto de atividade, a gente englobou bastante ali, porque não adianta botar um pinguinho de dotação em cada um dos projetos de atividade. O melhor, então, é aglomerar mais num lugar que possa fazer tudo, né? Porque senão tu não executa nada, tu acaba não executando nada, tu bota 2.000 aqui, 5.000 lá, 7.000 lá no outro, não dá nada. Mas se tu junta num só, tu pode fazer alguma coisa. Então, é essa a nossa intenção de reduzir bastante. O da saúde, para vocês terem uma ideia, quando a gente começou ali em abril, fizemos várias coisas. Agora já foi cortado um monte de coisa, entre elas, farmácia popular. Já muda tudo, tu já tem que excluir ela, baixar todos os de cima para a sequência para baixo, sabe? Está bem complicado esse ano, mas assim, ó, bem adiantado. Eu acredito que semana que vem já esteja caindo aqui na casa. A LDO, no PPA tem os 4 anos. A gente vai puxar todos os primeiros ali do PPA para 2018, já automático. Então, vocês vão ver que ele vai ser uma sequência. Não vamos abrir por recurso vinculado à LDO, só por valores totais. E no orçamento a gente abre por recursos, porque hoje... O que a gente tem no meio ambiente? Tem várias questões de multas que ainda estão sendo averiguadas. Pode que até ali resolva. Pode que até ali eles digam, não, o ano que vem a gente vai ter um valor maior dessas multas. Daí a gente consegue projetar. Então, cada dia mais que a gente consegue levar essa questão ali dos vinculados, melhor para a gente trazer um orçamento bem enxuto, bem correto, como hoje a gente ainda estava falando, a parte técnica. Para nós... Hoje, muito melhor a gente fazer um orçamento totalmente enxuto, que lá no final do ano a gente tenha que suplementar por excesso de arrecadação, para não correr o risco de aumentar esse volume de resto a pagar. Porque com essa consequente queda de arrecadação dos últimos anos, as despesas não param, né? As despesas cortam, mas que nem a gente diz, o pessoal tem que manter saúde, tem que manter educação, tem que manter as básicas, tem que ser mantida. Para manter isso, não estava alcançando a receita. O que acontecia? Cada ano, o resto a pagar aumentando um pouco. Então, a nossa ideia é não deixar com esse bolo, que aumente esse bolo. E sim, faça bem enxuto, para poder usar os excessos de arrecadação do final do ano, para poder suplementar aquilo que for a despesa, né, correspondente a realmente a arrecadação do ano. Então, o orçamento vai vir bem mais enxuto que o PPA e a LDO. Vocês podem ter certeza disso, a gente já estava olhando. E assim não corre o risco de fazer muito superestimado por essa questão de pegar a média de 3 anos. Hoje nós não podemos mais chutar qualquer valor, é aquela média. Então, se acontecer um erro, aí vai ser um erro nosso. E a gente não pode, né, deixar o nosso nessa questão aí, deixar para depois vocês vão dizer assim, tá, mas vocês projetaram tanto e agora não está acontecendo isso. De primeira era um oba-oba, né, os orçamentos, se fazia a despesa, se fechava a receita de acordo com o que se precisava da despesa, porque não tinha 101 que cobrava. Hoje não. Hoje o orçamento tem que fechar de acordo com a receita. E vai ser isso que vai ser feito. E o motivo da demora, vereadora, é este aí, essa grande dificuldade que a gente está na questão, não de projetividade, que ele vai vir mais ou menos os mesmos que já tinha, né? Secretarias não vai mudar, vai ficar dentro do que tinha, não é essa questão. Mas sim essa questão econômica que a gente vai ter que fazer muito enxuto para o próximo ano. E também fica ruim, né, nos conselhos, a gente está pedindo o conselho, um dia aprova um valor, no outro dia vai lá, não pode ser isso, vamos ter que mudar. Então, é complicado também para o conselho, né, avaliar isso, tá? Mas eles não têm nem ideia do que eles estão falando, mas realmente, o cenário econômico, a gente não tem ideia do dia de amanhã, né? Está bem complicado. Semana que vem, eu acredito que já esteja na casa. Servidor do Executivo, André Luiz, a sua consideração. Só voltando ao assunto que a gente estava falando antes, um comentário sobre os aluguéis. Salientando que ali no portal da transparência da Prefeitura, isso serve também para as despesas da Câmara, com as exposições, congressos, conferências,
Se tu entrar no portal da transparência, ele vai ter a despesa, vai ter a rubrica, no caso ali a 339039, alguma coisa, que é o pessoal, o aluguel de pessoa jurídica, e a 36903615, que é o aluguel de pessoa física. Entrando naquela rubrica, vai ter todos os credores ali dentro. Se alguém quiser consultar ali já alguma coisa, tem todos os credores e para quem a prefeitura está pagando os aluguéis. Se faltar alguma informação, daí a gente pede que seja encaminhado ao ofício. O vereador já chegou a entrar nesse site para dar uma olhada no como é que abre? Não. Só que ali eu acho que não vai ter por imobiliário, eu acho que para o vereador ficar bem claro, ficar bem transparente, que ele vira e mexe, vem essas questões dessa casa, então não tem nada que esconder, seja não vou citar nomes de empresa aqui, mas qualquer empresa está lá, bem público, acho que de repente até pede para receber separadinho, acho que podia mandar para ele para ficar bem claro. Ali vai ter por credor, no caso, se entrar 3690, 3615, vai ter o credor pessoa física. 3690, 39, acho que é 07, vai ter os pessoa jurídica. E ali tem todos. Se faltar informação, daí a gente pede que seja enviado ao ofício. De minha parte, seria isso. Novamente, reforçando, os vereadores que têm as suas dúvidas e todos os questionamentos referentes, façam com um pedido de informação, então, ao executivo, ou se for a casa, faça a mesa diretora, que serão respondidos a contento. Então, já agradecendo a apresentação de contas feitas pelo senhor Daniel Tairone Boff, diretor administrativo desta casa, agradecendo a presença de todos, nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, desejando a todos um bom final de semana.